Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia Vegetal. E o assunto dessa aula é a condução da seiva bruta ao longo do xilema, tá? Então, no vídeo anterior a gente viu como é que esses nutrientes, como é que a água entram na raiz, e agora a gente vai entender como é que ela consegue sair da raiz e vencer a força da gravidade, chegar lá na última folhinha que compõe essa árvore, né? Que vamos combinar, né? Complicado pensar que a água sobe ao longo de uma planta. Sim, pessoal, o xilema transporta água e sais minerais das raízes para as folhas. Então é uma coisa que vai contra a lei da gravidade. Só que ele consegue fazer isso graças a algumas propriedades da água bastante interessantes: coesão, tensão e adesão. Tudo isso já estudamos lá nos vídeos de bioquímica, então eu não vou perder muito tempo aqui. Basta vocês lembrarem que as moléculas de água elas são ligadas entre si por pontes de hidrogênio, né? Então, se eu tivesse aqui uma molécula de água, tu sabe que cada molécula de água ela conseguiria se ligar a mais 4 moléculas de água, né? Graças a essas pontes de hidrogênio que ela consegue estabelecer. Isso, pessoal, tá? Faz com que ela tenha um poder chamado de coesão, tá? Essas moléculas são muito coesas entre si porque as pontes de hidrogênio são bastante fortes, né? E vocês sabem que as plantas, elas estão constantemente expostas ao calor, expostas ao sol, né? E isso faz com que elas percam água de suas folhas por transpiração, através dos estômatos. Não só dos estômatos, né? Na verdade, a árvore ela pode apresentar alguns tipos de transpiração. A estomática, que ela pode controlar muito bem, a lenticelar, que é uma transpiração completamente passiva, ela não consegue controlar o excesso de água que sai, né? E depois a gente também tem a transpiração que é cuticular, que ela também não controla, né? Aquela cerinha que tem em cima das folhas que impermeabilizam elas e tal, mas ainda assim se perde um pouquinho de água, né? Então, o que acontece, pessoal? Como a planta está constantemente perdendo água por transpiração, seja pelos estômatos, pelas lenticelas ou pela cutícula, lenticelas, só para quem não lembra, são orifícios que podem aparecer no caule, no tronco, enfim, tá? Mas que a planta não consegue abrir e fechar, como seria o caso dos estômatos. Mas enfim, como essa planta está constantemente exposta, né, ao calor, à radiação, ela está constantemente perdendo água, né, por transpiração, tá? Por qualquer uma dessas vias. Só que as moléculas de água, em função da sua coesão, elas estão intimamente ligadas. Então, quando a planta ela perde uma molécula de água, essa molécula de água que foi embora acaba puxando outra, que acaba puxando outra, que acaba puxando outra, que acaba puxando outra, porque elas estão todas conectadas entre si através das suas pontes de hidrogênio, né? Então, basicamente, quando tu perde uma, tu acaba puxando toda uma coluna da água, a planta acima, né? Então, a coesão que existe entre as moléculas de água acaba gerando uma tensão nessa planta, tá, pessoal? E essa tensão, né, vai gerar uma tensão na coluna da água que vai fazer com que ela suba, ou seja, que vai fazer com que as raízes constantemente tenham que estar absorvendo água, né? E essa água constantemente tem que estar sendo puxada para cima graças a essa transpiração, tá? Então, e a adesão, né? Faltou falar para vocês da adesão. É em função da polaridade das moléculas de água. As moléculas de água são polares. E as células, os traqueídeos, que fazem parte do xilema, também são polares. Então, as moléculas de água elas conseguem ficar bem aderidas, né, ao xilema, o que dá mais força para elas serem propulsionadas para cima das raízes em direção à copa da planta, tá? Então, a teoria que explica a condução da seiva bruta de baixo para cima em uma planta é a teoria da coesão, tensão, adesão, que diz que uma molécula está conectada em outra, tá? Que a transpiração gera uma tensão quando ela puxa as moléculas de água para fora do corpo da planta e a adesão, né, auxilia nesse processo, né, gerando uma afinidade entre as moléculas de água e as células xilemáticas graças a essa polaridade. Mais tarde,
Talvez eu faça um vídeo explicando uma teoria que se chama pressão positiva da raiz, tá? Essa teoria da pressão positiva da raiz, ela explica como a água ela consegue chegar ao topo de uma planta apenas utilizando essa capacidade aqui de adesão. Mas é um assunto para um próximo vídeo e não são todas as plantas que conseguem fazer isso, só plantas muito pequenas. Certo, gente? Então até a próxima aula e um beijão!